Bem, pessoal do Blogauto, sou Fabiano Mazel e nesse cenário lindo aqui da Praia do Rosa, em Santa Catarina, a gente vai conversar com o Ariel Mogor, que é o responsável do HR-V aqui no Brasil. E ele vai falar um pouquinho desse HR-V Touring. Roda a vinheta! Então, pessoal, estamos aqui na Praia do Rosa, em Santa Catarina, onde a gente veio conhecer o Honda HR-V Touring, a versão topo de linha da nossa nova geração do carro, que é feito em Tirapina, né? E quem vai falar com a gente é o Ariel Mogor, que é gerente de produto da Honda Brasil, Honda Automóveis. Ariel, mais uma vez juntos. Fabiano, tudo bem? Ariel, apresenta o Honda Touring, HR-V Touring. Certo. Bom, como você comentou, é a versão topo de linha da gama do New HR-V, que tem 4 versões. Então nela, na Touring, a gente agrega tudo de mais especial de todas as tecnologias disponíveis que a gente tem nesse modelo. Além de um design todo especial, então, por exemplo, a versão Touring ela tem acabamentos em preto brilhante e um para-choque e uma grade frontal que, junto com a versão Advance logo abaixo, são distintas das versões de entrada. Ela tem uma série de equipamentos de conveniência, de conforto, que vão agregar muito no dia a dia dos nossos clientes. Mas a grande diferença está aqui embaixo do capô, né? Exatamente. Junto com a versão Advance, que vem logo abaixo dela, elas estreiam a nova motorização 1.5 DI, injeção direta, VTEC Turbo, e agora ele é Flex. Então, na geração anterior do HR-V, a gente já tinha 1.5 Turbo. Agora ele é Flex, então aceita também o etanol. Está mais potente, a gente está falando aqui de 177 cavalos, com 24,5 kgfm de torque. Então dá para imaginar que ele puxa muito bem. A gente conversou bastante no lançamento do XL e a crítica sempre que teve no XL é principalmente na ficha técnica, né? Você olhando os números, eles não são números que empolgam, todo mundo falava que... E realmente quando a gente anda no carro, o carro entrega muito mais do que parece no papel. Nesse caso aqui, a ficha técnica é ótima também, porque os números são bem melhores. E como é o desempenho desse carro? O que vocês acharam disso? Então, ele tem todo um trabalho para a dinâmica dele ser algo excepcional, né? Então, ele tem todo um trabalho na parte da suspensão dianteira, e aí a gente está falando de buchas de suspensão retrabalhadas, a gente está falando de um trabalho de alguns componentes nos amortecedores e nas molas traseiras que tornam a dirigibilidade ao mesmo tempo mais confortável, mas também mais estável. Então, em situações de uma curva mais fechada, a gente vê como o carro ataca bem a curva, mantém na rota desejada, como ele responde bem em relação ao que o motorista está pedindo do carro. Então ele tem uma dinâmica toda, né, desde a sua rigidez torsional, né, em função da sua estrutura, e diversos componentes que nós aplicamos nele, ele tem uma resposta muito boa. E a motorização, não tem o que falar, né? Então, assim, de fato, é um produto muito competitivo, né? Essa versão, a Touring, ela está competindo ali com as versões topo de linha do segmento de SUVs compactos, versões de entrada do segmento de SUVs médios, mas com um conjunto que entrega tanto em motorização quanto em versatilidade, espaço interno e equipamentos inigualável. Esse carro ele tem uma característica, acho que é só na Touring, né, que tem um modo de condução. Fala o que muda isso no carro. Na verdade, tanto na Advance quanto na Touring, ou seja, as duas versões turbo, com o motor turbo, elas têm esse modo Sport. Então, ele dá um fôlego ainda maior, né? Ele muda alguns parâmetros da aceleração e aí a experiência fica um pouquinho mais apimentada, né? Sobe um pouquinho mais o giro e para quem está buscando esse apelo um pouquinho mais esportivo, ele vai entregar isso. No interior, a versão Touring Advance, ela tem um painel diferente. Qual a diferença característica que você pode falar pra gente? Certo. Bom, no New HR-V ele tem de série painel em TFT, né? Então já tem esse painel digital desde a entrada. A diferença é que nas versões Advance e Touring esse painel ele cresce de 4,2 polegadas para 7 polegadas. O velocímetro ele é analógico, né? Mas ele traz uma série de informações do Honda Sensing, que é o nosso sistema de segurança e conveniência ao condutor, toda a configuração do painel, de diversas funcionalidades do carro, todas podendo ser ajustadas no próprio volante sem tirar a mão. Tem inclusive uma característica que eu acho legal, se você está navegando no Waze ou no Google Maps, ele põe as rotas, né? Ele põe, você tem que virar tanto, tal. Ele não põe o mapa, mas põe as instruções no painel também. Achei bem interessante. Esse é o turn by turn, né? Então, assim, para você não tirar a sua visão da pista,
né, tendo que olhar para o multimídia, ele já te indica ali para onde que você precisa virar e traz mais segurança. Você falou uma palavra aí que eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais, que é o Honda Sense, o sistema de ADAS desse carro que todos eles têm. Sim. E que tem muitas características diferentes, acho que algumas diferenciais até só de segmentos muito superiores. Sim. Faz um resumo da sopinha de letras do Honda Sense. Legal. Bom, ele tem a frenagem automática de emergência, né? Então ela vai mitigar um acidente, uma colisão frontal. Né? E quando essa colisão não for mitigável, não for, né, evitável, ele vai pelo menos mitigar o dano. Né? Ele tem também o sistema de manutenção do veículo na faixa, bem como o sistema que centraliza o carro na faixa. Aí está um diferencial muito legal. A maioria das marcas, elas aplicam a manutenção dentro da faixa no sentido de que se o carro escapa da faixa, ele devolve para dentro. Só que às vezes você fica naquele vai e vem. O carro fica... No nosso sistema Honda Sensing, essa movimentação ela é muito suave, para que não haja nenhum tranco. Mas até para que nem precise utilizar essa função, ele tem o que nós chamamos de LKS, que é o Lane Keeping Assistance System. Essa função, ela centraliza o carro na faixa. Então até em algumas curvas mais suaves, você percebe que tirando a mão do volante, o carro ele faz a curva sozinho. Né? Então para quem quer provar um pouquinho do que é ter um tipo de... Um certo grau inicial de veículo autônomo, aqui a gente tem alguma experiência com o carro fazendo a curva sozinho para você. Eu testei o carro vindo lá de Floripa até aqui a Praia do Rosa, e eu vim no piloto automático o tempo inteiro. Ele parou, o trânsito parou, eu falei, parou até de uma frenagem mais forte de emergência, ele parou tranquilamente, foi bem tranquilo. Sim. E esse carro aqui marca a estreia de uma novidade muito importante, acho que até de conectividade, que é o Honda Connect. Isso, perfeito. O que é o Honda Connect? Vamos apresentar para o pessoal que não sabe o que é essa novidade. Bom, o nome completo dele é o My Honda Connect, né? E a ideia é que o cliente ele possa ter, através de um aplicativo, uma conexão direta com o veículo. Então, há diversas funcionalidades, como comandos remotos. Vou te dar um exemplo. Imagina num dia que está muito quente e aí você vai entrar no seu carro, ele vai estar aquela estufa, aquela coisa. Que não seria legal se você pudesse entrar dentro do carro e ele já está refrigerado, por exemplo. Então, através desse aplicativo, você pode, uns minutinhos antes de ir para o seu carro, acionar o ar-condicionado à distância. Então, o carro vai ligar, você seleciona a temperatura, quando você já chega no carro, ele já está climatizado. Como outras informações, você pode ver o status do seu carro, se o alarme disparou, se tem alguma janela que está aberta e fechar ela à distância, status das portas, se você esqueceu alguma aberta, do farol. Se alguém tenta entrar no seu carro e o alarme dispara, você recebe essa notificação, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. E se roubarem o seu carro, você ainda acompanha ele real time com o rastreador no mapinha. Tem uma cerca também, né? Tem. Ele tem uma cerca geográfica que você consegue estabelecer um perímetro para que o veículo não saia desse perímetro ou não entre. Então vamos imaginar um pai que empresta o carro para o filho e se preocupa de que ele não passe numa região um pouco mais perigosa da cidade, ele pode delimitar essa cerca geográfica. Ou quando você vai num valet de um restaurante e você também não quer, você gostaria de ser notificado caso o valet saia de um determinado perímetro ou passe de uma velocidade pré-determinada, você vai ser notificado sobre tudo isso também. Que legal. Eu achei até interessante o sistema de partida, porque normalmente sempre existem outras marcas sistema de partida, mas ele vai ligar o ar-condicionado com a última temperatura que estava estabelecida no carro. Perfeito. Nesse não, você regula a temperatura que você quer também para a distância. Exatamente. Também. Você pode escolher entre algumas opções de temperatura e isso faz com que essa experiência seja muito mais confortável. Gente, acho que a aula que o Ariel deu aqui pra gente já dá pra gente falar bastante desse carro. E vamos andar um pouco mais com ele na estrada. Ariel, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. A gente se vê. Com certeza. Tem muito lançamento ainda, né? Ele tá preparando o Type R, gente, pra gente. Isso aí tá vindo. Não é segredo, não tô falando, é que vocês já anunciaram que esse carro tá vindo. E esse carro vai ser muito legal. Vai, demais. Já andou, né? Já. Valeu, pessoal.